Hello, hello, Jayan. Hello, How are you? I'm fine and you? I'm fine too. E aí, Jayan, tudo bem? Aham, Quanto tempo, Jayan? verdade. Uma cota, hein? Faz tempo. Jayan, Hum, tá morando pra onde, Jayan? Onde você tá morando? tô morando no mesmo lugar ainda. Pará, era no Canaãs? Não lembro Ah, agora. yeah. Canaãs. Isso aí, em Canaãs. Tá quente não aí, hein, Jayan? Tá quente não, né? Tá Tá, tranquilo. tá, Beleza, hein? Que é isso? Hoje nós vamos dar uma revisada no do, o Grammar do, auxiliar do aí. Lá vamos nós aí falar sobre eles. Vamos dar um tempinho para ver se mais alguém vai chegar, beleza? E aí tá a bom. gente dá uma revisada. Tá fazendo aula com quem, já? Eu tava fazendo com o Hugo, mas parece que eu vou voltar a fazer com o outro Thiago nesse próximo ano. Ah, legal. Você tinha parado já? Já, já. Não, não parei não. Ah, importante que vai voltar aí. Você faz que horário, já? Eu faço nas 6 horas. 6 horas, a turma das 6 horas, legal. Você parou em Você parou não, né? Você tá em que livro? Eu acho que é o 3, não tô lembrado não. Free? Book free? Aí sim, hein? Very good, very good. Cadê o povo? Cadê o povo? O povo gosta de dar uma atrasadinha, chegar atrasadinho. Bora lá, bora lá. Rapaz, eu não tô no Pará, mas tá calor aqui, viu, Jaiane? Nossa, você tem noção, ó? Agora são 8 horas da noite. Está fazendo exatamente 26 graus, até que não está tão quente, então. Mas a sensação é demais. Quantos graus você acha que está fazendo aí, em Canaã? Uns 30. Uns 30? Eu tô suado. Tá doido, rapaz. 30 graus, hein? Que beleza. À noite, imagina durante o dia. Pois é. Você é doido, cara. Você é doido. Deve ser quente demais. Quente pra dedéu. Bora lá, bora lá. Bom, esperar um minutinho, ninguém entrar, a gente já começa aqui. Vou compartilhar com você o whiteboard, my whiteboard. Let's talk about the verb do, ok? Você lembra aí do auxiliar do? Yes. Yes. Então vamos dar uma revisada, lembrada desse auxiliar, o do, aqui. Então, bora lá, bora lá. Quem chegar vai pegar da onde nós estivermos. Vamos lá. So, do, como auxiliar. Então, antes a gente tinha, né, visto alguns verbos, por exemplo, o verbo like, verbo drink, verbo study. Todos esses verbos, eles não são considerados verbos auxiliares, igual era o verbo to be, né? O verbo to be, se eu quisesse falar alguma coisa, I am a teacher. Opa! Se eu fosse fazer uma pergunta, eu só colocava o verbo to be na frente. Am I a teacher? Isso é uma pergunta. Se eu fosse negar, eu juntava ele, eu colocava logo depois do to be, o not. I'm not a teacher, né? Então, seria assim. Só que agora, né, o verbo to be, ele é considerado um verbo auxiliar, então eu posso fazer isso. Se eu falar assim, você já é, you are a student. Uma frase positiva. Se eu fosse perguntar, are you a student? Opa, eu colocava o verbo na frente. Se eu fosse negar, you are not ou you aren't a student. Ó, negativo. Então, o verbo to be, ele era considerado auxiliar, então eu poderia juntar ele com not. Para fazer pergunta, eu colocaria ele na frente. Só que agora nós vimos outros verbos que não são considerados auxiliares. Por exemplo, esse que eu falei aí. Então, eu poderia falar assim, ó, eu gosto
I like soda. Eu gosto de refrigerante. Ah, você poderia falar, por exemplo, você bebe água. You drink water. São frases positivas. Ah, ele estuda espanhol. E esse aqui eu vou deixar para depois. Vamos lá aqui. Você bebe água. Se eu fosse fazer uma pergunta, eu não posso pegar o verbo like e pôr na frente, igual eu fazia com o to be, para representar uma pergunta. Aí que entra o auxiliar do. Eu pego, então, esse auxiliar, o do, e eu coloco ele na frente. Do I like water? O auxiliar do, ele não tem significado nenhum. Ele está ali só para mostrar, simbolizar que isso é uma pergunta. No português, a frase fica, ó, eu gosto de refrigerante. E aí aqui fica, eu gosto de refrigerante? Não mudou em nada, só mostra que é uma pergunta. Então, esse do, ele não tem significado, certo? Se eu fosse negar, I, ou eu falo do not, ou eu junto ele com o negativo e vira don't. I don't like soda. Frase negativa. Ó. Então, o do, ele vai agora nos auxiliar para fazer perguntas, fazer frases negativas, somente positivo, que eu não preciso dele. Mesma coisa aqui, ó. You drink water. Eu vou perguntar, do you drink water? Eu vou negar, you don't drink water. Certo? Frase negativa. Então, olha só, o do, ele está aqui só para representar que isso aqui é uma pergunta, para eu juntar e mostrar que é uma negativa. Ele não tem significado. O verbo to be tinha, ser e estar. O auxiliar do não, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, se eu chegasse aqui e perguntasse para você agora assim, ô, Jayan, Jayan, do you like English, Jayan? Do you like English? Yes, I like English. Yes, I like English. Very good. E se você não gostasse, Jair, o que você falaria? Isso é impossível não gostar de inglês, mas vamos supor que você não goste. O que você falaria? Do you like English, Cheyenne? And no, I don't like English. I don't like English. Olha só. No, I don't like English. Então, usei o don't para negar, o do para perguntar. Foi para positiva, ele sumiu. Very good. Se você fosse perguntar para mim, Jair, se eu fosse falar assim, ô professor, você, você estuda alemão ou você estuda espanhol? Como seria essa pergunta? Do you study Spanish? Do you study Spanish? Aí eu falaria para você, no, I don't study Spanish. Bom, se eu estudasse, eu falaria, yes, I study Spanish. Então, frase positiva, ele vai de outra forma. Então, tranquilo por enquanto aqui o do? Yes. Yes. No plural, eu vou fazer a mesma coisa. Eu continuo usando o do. Então, por exemplo, eu poderia perguntar, Jayan, do we speak English? Do we speak English, Jayan? O que você responderia para mim? Yes, we study English. But We speak English. we speak English. Very good. Se nós não falássemos, o que você responderia para mim? No, we doesn't speak We, English. we, We doesn't. olha só, mas eu perguntei com o We quê? don't. We don't. We don't speak English. No plural, eu continuo usando o do e o don't, tá? Para todos os sujeitos.
Então, se eu falasse assim para você, por exemplo, ô Jayan, do they, e faz de conta que eu apontei para duas pessoas assim. Do they eat meat? E faz de conta que as pessoas comem carne. Do they eat meat? O que você falaria? Yes, they eat meat. Se eles não comessem, você falaria o quê? No, é... E agora eu fiquei... Calma. No, Lembra que ainda está no plural, são they, eles. no, they don't eat meat. They don't eat meat. Negativo. Então, por enquanto, já é. Por enquanto, o que acontece? No plural, eu também vou continuar usando o do. Então, olha só. Eu uso o com I, do you, ops, do you. E lá no plural, do we, do you again, do they, para fazer perguntas. Então, eu uso o do com esses sujeitos, quando eu vou fazer uma pergunta. Quando eu vou negar, vou fazer uma negativa. Deixa eu copiar isso aqui para quando eu for fazer questions. Se eu for fazer frases negativas, o que acontece? Eu continuo usando ele. I don't. Ó, I don't. You don't. Ok? No plural, a mesmíssima coisa. Continua. We don't. Tá? Do, o you de novo, só que agora é de vocês. You don't. E they don't. Ok? Então, eu uso eles para esses sujeitos. Aí que tá. Mas, teacher, e o he, she, it? O que que acontece? É o seguinte. Quando eu vou usar he, she, it, tem uma regrinha agora. Que é o quê? Para eu conjugar o verbo com he, she, it, eu tenho a danada da regra do S. Então, para eu falar assim, ó. Ele bebe água. He drinks water. Ah, ela estuda português. She studies Portuguese. Olha só. E outra coisa, se eu fosse falar assim, ele ou ela, de um animal, de cachorro, ele bebe leite ou ele come peixe. Eat fish. Eats fish. Então, o que acontece? Para eat, eu tenho que conjugar o verbo. Eu faço o quê? Eu ponho a regrinha do S. Como que funciona essa regra? Vamos lá. Todo verbo em inglês. Olha só. Todo verbo em inglês. Terminados em. Olha só. Se o verbo ele termina em SS, SH, CH, O, X, Z. O que que acontece? Eu acrescento ES, tá? Então, o que que acontece? Se o verbo ele termina assim, eu acrescento ES. Então, por exemplo, o verbo teach, se eu quiser falar ele ensina, o verbo teach, ele termina em CH. Eu acrescento ES, fica teaches. Ah, o verbo do, que é o nosso verbo auxiliar, ele termina em O. Por isso que para recheat, o auxiliar vira does. Por quê? O do, ele termina com a letra O. Na regra, eu acrescento ES. Então, por isso que o auxiliar de recheat nunca vai ser o do, nem don't. Vai ser does, tá? Ah, outra coisa. Toda vez que o verbo terminar em Y, ó, terminar
em Y. E antes do Y tem uma consoante, o que que acontece? Eu troco o Y para o I, e aí depois eu ponho ES. Então, o verbo study, ó, ele termina em Y, e antes vem uma consoante, certo? Então, quando eu vou conjugar, eu faço o quê? Ele vira studies, tá? Ah, nossa! E se o verbo termina em Y? E antes tem vogal, vier uma vogal, tá? Aí eu só acrescento S. Por exemplo, o verbo play, ele vira o quê? Plays, tá? Então, dessas regras aqui para conjugar para a terceira pessoa, he, she, it. Então, por isso que alguns verbos eles vão modificar. Porém, se observe, o Jayan, que eu, apesar de colocar IES, ES, eu vou pronunciar como se só tivesse o S. Studies, plays, teaches. Eu não falo teaches, studies, não. É como se na pronúncia só tivesse colocado S. Mas na escrita tem essa regrinha. Ah, então se eu fosse falar ele ensina, he teaches Spanish. Ó, ele ensina espanhol. Ah, ela joga futebol. She plays football, tá? E o cachorro, não sei, o cachorro come ali, o cachorro come peixe. The dog eats fish, tá? Então, toda vez que se tratar de fish e eat, o que que vai acontecer agora? Eu vou ter que fazer o auxiliar virar does. Então, se eu for fazer uma pergunta, deixa eu colocar aqui, ó. Se é uma pergunta e é he, she, it, eu uso o auxiliar. Então, eu falo, does he alguma coisa? Se for ela, does she? E se for ele ou ela, para coisas, objetos, animais, does it? Ah, eu vou negar, eu continuo com o mesmo auxiliar. Ah, he, ou eu falo does not, ou eu junto e vira doesn't. O she, mesma coisa. She does not ou she doesn't. E o it, a mesma coisa. It doesn't, tá? Só que em frases positivas, o auxiliar some. Para he, she, it, quando a frase é positiva, aí eu ponho a regra do S direto no verbo. Quando eu vou perguntar, eu vou precisar do auxiliar. A regra já está no auxiliar, o verbo fica normal. Quando eu for negar, eu também vou ter que usar o auxiliar. A regra do S está nele, o verbo fica normal, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar. Se eu fosse fazer uma pergunta, Jayan, does teacher Hugo drink beer? Does teacher Hugo drink beer? Faz de conta que ele bebe, que ele não bebe. O que você falaria? Faz de conta que ele não bebe, Jayan. No, he doesn't drink beer. He doesn't drink beer. Olha, ele não bebe cerveja. Mas e se ele bebesse? O que você falaria? Yes, he drink beer. He? Drink. Yes, he drinks beer. Isso aí. He drinks beer. Agora, como a frase é positiva, ó, o auxiliar na negativa está aqui, o verbo fica normal. O auxiliar na pergunta está aqui, o verbo fica normal. Frase positiva, o auxiliar some, ó, não tem. Então, aí a regra do S vai no verbo, tá? Então, essa é a regrinha. Tá aqui o auxiliar. O que acontece com o verbo? É normal. Tá aqui o auxiliar. Ó, o verbo. Normal. O auxiliar sumiu. O que aconteceu com o verbo? Regra do S. Tá? Então, somente nas frases positivas para he, she, it que vai acontecer isso. Porque na negativa já vai estar o auxiliar. Então, o verbo fica normal. Na interrogativa,
vai estar lá o auxiliar, a regra do S está nele, o verbo fica normal. Só na positiva que o auxiliar some, ele desaparece. E aí, então, eu aplico a regra do S no verbo. Lembrando daquilo. Terminou. SS, SH, CH, O, X, Z, eu acrescento ES. Mas a pronúncia é como se eu tivesse colocado S. Teach, tá? Ah, terminou em Y. Antes é consoante, o Y vira I, aí eu acrescento S. Terminou em Y, antes é vogal, eu ponho direto o S. Tranquilo? Deu para relembrar isso aqui? Yes. Yes. Beleza, Jair. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos só recapitular então. Ô, Jair, se eu chegasse aqui e perguntasse para você agora assim, Jair, do you eat bread every day? Do you eat bread every day? No, I don't eat bread every day. Do I eat meat every day? Do I eat meat every day? And do you eat meat every day? Yes, 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 yes. So, Yes. You meat you you, come. You eat meat every day. very good. Agora, se eu falasse assim, ô Jayan, Jayan, does teacher Lohane sleep a lot? Does teacher Lohane sleep a lot? E faz de conta que não. Ela não dorme muito. O que você falaria? No, she don't. No, she doesn't sleep a lot. Very good. She doesn't sleep a lot. Se eu perguntasse assim, does teacher Bruna, ó, does teacher Bruna sing well? Does teacher Bruna sing well? E faz de conta que ela canta bem. O que você falaria agora? Yes, she sing well. She She sings well. She sings well. Isso aí. Se eu falasse, Jayan, do we, do we, do we speak Chinese? Do we speak Chinese? No, we don't. We don't speak Chinese. Very good. We don't speak Chinese. Very good. Se eu falasse assim, Jayan, Jayan, do they, faz de conta que eu apontei para as duas pessoas. Do they swim on the beach? E faz de conta que elas nadam na praia. Do they swim on the beach? Yes, they swings on the beach. Mas aí they é plural. They swim. Continua normal. Uh, Lembra? they Eles e elas, they swim. E ainda pergunta, do they do? Opa, they swim on the beach. Então só lembra que a regrinha do S é só para he, she, it. Terceira pessoa do singular. I, you, we, you, they. Não tem regra do S. O auxiliar é do, para negar é don't. Na positiva, o verbo normal. Agora, he, she, it, eu uso does para perguntar, doesn't para negar. E na hora de eu afirmar, aí eu uso a regra do S no verbo, mas só para he, she, it. Qualquer outro sujeito, não. Beleza? Por enquanto, deu para relembrar disso? Yes? No? yeah. Beleza. E agora o seguinte, e se você quisesse me perguntar, ô Jair, se você fosse perguntar para mim o seguinte, se você fosse falar assim, professor, você guarda o livro no seu quarto? Como seria essa pergunta? Eu esqueci a palavra, como é que é guardar? Como é que era o verbo guardar? É o verbo keep. Keep. É,
You keep your book in the bedroom? Do you keep your book in the bedroom? Aí eu falaria, no, I don't keep my book in the bedroom. I keep it in the office, no escritório, ok? Muito bem. Agora, se você fosse me perguntar o seguinte, se você fosse falar assim, professor, chove no inverno na sua cidade? Chove no inverno na sua cidade? E chover também, eu esqueci. Qual é o É, verbo chover? É o verbo rain. Rain, rain. é, rain in your city on winter? Mas lembra que você vai fazer uma pergunta. Per- E toda vez que a gente vai falar do clima do tempo, lembra que a gente usa o sujeito como se fosse it. Então, is rain? Mas você vai perguntar está ou você vai perguntar chove? Qual que é o verbo Chove? que vai usar? É o rain, certo? Mas o Uhum. rain, você pode colocar ele na frente para fazer pergunta? Não. Aí você tem que usar o auxiliar. Como você está falando do clima e o tempo, é it. Qual que é o auxiliar que você usaria para it? O Hã? auxiliar, O auxiliar. o it, Qual que é o calma, auxiliar? O o, does. Lembra que a o gente viu agora? does. Does. Does a gente usa para he, she, it. Então, o verbo rain. Does it rain? O quê? Does it rain In, in your city in on winter, in your city. Ok? Ah, does it rain in winter in your city? Aí eu falaria, yes, it rains in winter in my city. Porque agora é uma frase positiva, o auxiliar sumiu. Então a regra do S, ó, vem no verbo. Se não chovesse, eu falaria para você, no, it doesn't rain in winter in my city. Ok? Aí é uma frase negativa, eu usei auxiliar. A regra do S já vai estar aqui, ó, no auxiliar. Fui para positiva, não tem auxiliar, eu boto no verbo. Ok? Se eu perguntasse para você assim, o Jayan, Jayan, does it snow em Canaã? Canaã. On July? Does it snow in Canaã? On July? no, doesn't snow in Canaan Então, on July. lembra que você sempre vai falar do clima? It. It doesn't snow em Canaã. On July. Agora, e se nevasse? Como é que você falaria para mim? Yes, it snow in Canaan on July. It It snows. snow, Snows. snows em Canaã on July. Ok? Então, é o seguinte, frase negativa, frase positiva. Então, perceba, pergunta e negativa, eu vou estar sempre usando auxiliar. A regra do S está nele, ó. O verbo, ele fica normal. Agora, eu fui para positiva, não tem mais auxiliar, ele sumiu. Aí o verbo leva a regra do S, tá? Se eu perguntasse para você assim, o Jayan, does Tiago Ribeiro, teacher Tiago, outro teacher Tiago. Does Tiago Ribeiro teach you English? Does Tiago Ribeiro teach you English?
que você responderia para mim? Yes. He teaches my Teach me English. Isso it's aí. me Me. Ele me ensina. He teaches me. Ok? teach me English. E se ele não ensinasse? No, he doesn't teach teach me English. Isso aí. He doesn't teach me English. Então perceba que se é terceira pessoa, o Thiago é ele. Então, ó, auxiliar na pergunta, verbo normal. Auxiliar na negativa, verbo normal. Fui para positiva, não tem auxiliar, aí eu aplico a regra do S no verbo, tá? Muito bem. Se você fosse me perguntar, já é. Se fosse falar assim, o professor, Bruna e a Lohane. A Bruna, a teacher Bruna e a teacher Lohane ensinam japonês? A teacher Bruna e a teacher Lohane ensinam japonês? Como que seria essa pergunta? Um, uh, do the teacher Bruna and Lohan teach English Isso. or teach Portuguese? Seria japonês, né? Ah, eu tô bugando. Japonês. Japanese, Japanese. Então, does teacher Bruna and Lohane teach Japanese? Does não, do. Porque teacher Bruna e teacher Lohane são elas. É como se fosse o quê? They. São elas. Aí eu uso do. Aí eu falaria, no, they don't teach Japanese. Ok? Ou se elas ensinassem, yes, they teach Japanese. Agora, se eu falasse de um só, uma pessoa só, aí vira he ou she. Aí eu tenho que usar o auxiliar. Então, se eu perguntasse, does teacher Vini, ops, does teacher Vini speak, does teacher Vini speak German? Does teacher Vini speak German? O que você falaria? He he doesn't speak German. He doesn't speak German. Isso aí. Mas e se por um acaso ele falasse? Yes, he speak German. He Speaks. speaks. Falei de novo. He speaks German. He speaks German. Então, se é positiva, aí leva a regra do S. Então, a gente tem que lembrar que somente na positiva para Richie, tá? O verbo leva a regra do S. Na pergunta e na negativa, nós usamos, já vai estar no auxiliar. O verbo fica normal. Ok? Tranquilo, Jaian? Deu para relembrar bem isso aqui? Então, deu para Yes. dar uma praticada? Tem que gravar isso. É só para recheat. E é só na positiva que vai acontecer isso com o verbo. Na pergunta e na negativa, eu tenho o auxiliar que vai ser does e doesn't. O verbo fica normal. Na frase positiva, o auxiliar some. Aí eu ponho a regra do S no verbo. Agora, I, you, we, they. Pergunta é do, negativa don't.
Positiva, o verbo normal. E acabou. Não tem S, não tem nada. Sem auxiliar, o verbo normal. Tranquilo, Jayan? Yes. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? No. Então, let's stop here. Vamos parar por aqui. Deu para revisar o verbo do, deu para dar uma clareada. Muito obrigado pela presença, Jayan. Até o ano que vem. Isso aí, tem que praticar. Beleza. Agora é praticando, praticando. Quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ficando, mais acostumado e mais fluente vai saindo, beleza? Beleza. Bom Natal aí. Obrigado, bom Natal para você, feliz ano novo. Juízo, hein, Jayan? Juízo, curtir moderado. E até janeiro, Jayan. Bye, bye. Bye.